Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 13. Quando você encontrar, diga amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler mais uma vez então. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. E vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Eu já quero que você olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela, lá no fundo dos olhos dela, e fale assim para ela: não converse comigo, tá bom? E você também não converse com essa pessoa de maneira nenhuma, prestem todos atenção. A palavra diz, o anjo falando para o Zacarias, que Deus tinha ouvido a oração dele. O Zacarias era um sacerdote na casa do Senhor, mas já era uma pessoa de idade, como também a sua esposa, a Isabel. Ele foi servir no templo, iria queimar um incenso na casa do Senhor. O desenho do tabernáculo, assim como o templo, tinham 3 compartimentos. O primeiro compartimento, o átrio. O segundo compartimento se chamava o lugar santo. E o terceiro compartimento principal era o santo dos santos. Naquele lugar, amados, havia a arca da aliança com o propiciatório. E o que separava aquele lugar do templo era apenas uma grande cortina. Então esse homem, ele vai apresentar o incenso, e o mais interessante é isso. Na época do sacerdote Zacarias, haviam, amados, 18.000 sacerdotes. Pastor, mas era muita gente. Pois é, 18.000 sacerdotes apenas para um templo. Então, aquele momento de você oferecer o incenso no lugar santo, era um privilégio que talvez você só tivesse uma vez na vida. Então era um momento maravilhoso para aquele sacerdote. E quando ele entrou no lugar santo, os demais sacerdotes ficaram de fora. E ele vai oferecer o incenso, e do lado lá da mesa do incenso vai aparecer um anjo para ele. E vai falar aquilo que nós lemos aqui, que Deus tinha ouvido a oração dele. Pastor, mas que oração era essa? O que será que ele tinha pedido ao Senhor? Ah, pastor, um filho. Tudo bem. Mas a sua esposa, nem quando era mais moça, deu filho para ele. Então acredito que no princípio do casamento, eles pediram um filho, sim. Mas há, amados, na nossa vida, momentos que, em certas situações, nós nos acomodamos. Ah, pastor, por tanto tempo eu orei por uma faculdade, por tanto tempo eu orei para comprar minha casa própria, mas olha, perdi a esperança. Então, aquele pedido
por um filho, acredito eu que eles nem pediam mais. Mas pastor, por que Deus vai responder naquele momento? Uma coisa interessante, amados. Algo que a gente pede ao Senhor, você pode esquecer, mas Deus, Ele não esquece. Pastor, faz 10 anos, faz 20 anos que eu não falo nem nesse assunto mais. Esse assunto para mim aí está encerrado. Então, para esse casal, o assunto de ter filhos estava encerrado. Não tinha mais, amados, esperança. Já se conformaram com a situação. Mas, mesmo assim, Deus daria um filho para ele. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Como eu falei para os irmãos, eram 18 mil sacerdotes. Então, na casa do Senhor, eram tantas pessoas para servir que eram divididas em turmas, em turnos. Era como se aquele grupo de sacerdotes, aquele grupo de levitas, serviria durante um mês. Então, aquele mês, aquele grupo de sacerdotes entrariam na casa do Senhor e dali não sairiam. Só sairiam depois de um mês. Aí entrariam uma nova turma. Por quê, pastor? Porque, amados, o incensário era para ser queimado todos os dias, tanto na parte da manhã como também na parte da tarde. A luminária também teria que ser acesa todo dia. Então sempre teria que ter pessoas ali trabalhando no templo. Não era uma coisa cansativa porque haviam esses turnos. Vamos continuar. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, no dia eram 2 vezes, pela manhã e pela tarde. Pela manhã, antes do sacrifício matinal, e à tarde, após o sacrifício vespertino. Pastor, mas esse horário, era um horário que eles criaram? Não. Esse horário foi estipulado pelo próprio Deus, ainda na época do Moisés, quando o Moisés construiu o tabernáculo. Então, esse horário, como deveria ser feito, os sacrifícios, todo esse trabalho dos sacerdotes, já foi estipulado por Deus na época do Moisés. Não desmarque aqui, não desmarque o Evangelho de Lucas, mas vamos até o Antigo Testamento. Procure o livro de Êxodo. Êxodo, amados, é o 2º livro da Bíblia. Procura aí. Êxodo no capítulo 30. Vamos lá. Você vai ver que já era estipulado esse horário, que não poderia ser mudada. Êxodo capítulo 30. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Diz assim: e farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. Olhe para mim aqui. Até mesmo, amados, o mobiliário, Deus, Ele estipulou. Olha, você vai fazer esse altar, essa mesa, mas a madeira é de cetim. Não pode ser MDF. Continuando. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. Olhe para mim aqui. Primeiro ele estipula que aquela mesa seria de madeira de cetim. Agora ele vai falar para o Moisés o tamanho. A largura era 1 côvado. Pastor, o que é 1 côvado? É essa distância aqui, amados, do cotovelo para a mão. Então seria basicamente isso aqui, ó, meio metro.
Então aquela mesa teria 0,5 metro de largura, mas a altura seria de 2 côvados, isso é, 1 metro de altura. Vamos lá. Pastor, por que o senhor está falando isso? Vou já falar para você por quê. Versículo 3. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro, debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Olhe para mim aqui. Então, esse mobiliário, essa mesa que seria queimada, esse incensário, não seria dentro do Santo dos Santos, seria próximo. Então, vamos dizer que aqui estava aquela grande cortina, então essa mesa ficava bem próxima. Ele ia acender esse incensário já próximo do Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos mesmo, só quem entrava era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação. Ele não era sumo sacerdote, então era nesse lugar que ele estava. E por que teria que ser assim? Com todos esses detalhes, porque, amados, Deus sabe o que faz. O tabernáculo era um lugar móvel, era uma grande barraca, que ficava ali durante um tempo, naquele trajeto do Egito para Israel, onde eles ficaram no deserto. Havia uma nuvem no céu. Aquela nuvem, amados, é que guiava eles. Olha, vocês fiquem observando a nuvem. Se a nuvem partir para frente, é para frente que vocês vão. Se a nuvem for para trás, é para trás que vocês vão. Então teria que observar até o dia que ela saía de lá. Pastor, se ela ficasse ali um ano eles teriam que estar ali. Agora, como era uma coisa móvel, aquele objeto, aquele mobiliário, teria que ser resistente. Quem aqui se muda de casa, você sabe, o armário danifica, a mesa danifica, se sair muito do lugar. Mas vamos continuar. Versículo agora 7. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, esse momento aqui do tabernáculo foi ainda na época do Moisés. Nós já estamos, amados, na época de Jesus Cristo, algum tempo antes dele nascer, milhares de anos depois. Eles teriam que ainda seguir aquele roteiro dado por Deus. Então, o Zacarias era uma dessas pessoas, e quando ele estava naquele lugar para servir ao Senhor, aquele anjo chega para ele. Pastor, que anjo era esse? O anjo Gabriel. Quem lembra aqui do Gabriel? O Gabriel é aquele que falou com a Maria, esse mesmo anjo, que vai chegar para ele e vai falar: olha, não tenha medo, Zacarias, Deus, ele ouviu as tuas orações, e a tua esposa te dará um filho. Eu pergunto para você, ele creu? Numa boa? Creu ou não creu? Quem já leu isso aí? Quem já leu? Ele creu ou não? Não creu. Irmãos, há coisas que realmente fica difícil de você crer. Ah, pastor, aquela pessoa quanto tempo está no hospital? Aquela pessoa tanto tempo que ela convive com as drogas?
Mas, amados, para Deus nada é impossível. É isso que eu quero que você creia nessa noite. Mas o Zacarias, por causa da sua idade, e por causa da idade também da sua esposa, ele não creu. Até perguntou ao anjo como aconteceria isso. Ao anjo: olha, vai acontecer sim, mas até lá você vai ficar mudo. E foi assim que ele saiu de lá. Vamos voltar. Como diz um ditado aqui no Ceará: se calado você ainda está errado. Às vezes, irmãos, é bom a gente ficar calado mesmo. Certas situações, quando você fala demais, cria divisões. A gente às vezes fala pela emoção. Quem já ouviu aquele ditado? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Por isso que o anjo falou: você vai sair daqui mudo, porque você duvidou. Vamos lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 1 ainda, no versículo 11. Quem encontrou? Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Irmãos, não havia ninguém na família do Zacarias que tinha esse nome. João significa, se você quiser anotar aí, é uma palavra hebraica, significa Deus é gracioso. Então esse foi o nome que Deus deu para essa criança. Mas seria uma criança especial, não seria qualquer pessoa. Seria aquele profeta que falaria sobre o Messias. Não era qualquer pessoa. Assim como Sansão, que nós já falamos dele aqui, não era qualquer um, amados. Seria essa pessoa. Agora o anjo falou: o nome dele é João. Vamos ver aqui. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, meu amigo, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Diga amém. Eu pergunto para você, quem é que estava falando com ele? Gabriel. Eu sou o anjo Gabriel, eu trabalho com Deus, eu assisto diante de Deus. Já imaginou uma pessoa dessa falar com você? Espera aí, meu amigo, você não está falando com qualquer pessoa não. Eu sou o anjo Gabriel e eu assisto diante de Deus. Foi o Senhor que me mandou aqui. Agora você não creu. Versículo 20. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. O que é que nós entendemos aqui, amados? Que quando Deus promete, nem que você não creia, meu amigo, acontece como Deus ele quer. Deus ouviu as tuas orações. Mas seu anjo, essa história de filhos, olha, até já esquecemos. Não, mas Deus vai dar um filho para você. O nome dele vai ser João. E aí quando ele saiu dali, amados, talvez ele custou algum tempo. Os sacerdotes aí estavam: meu amigo, ele está custando demais, olha, já era para ter feito isso, já ter feito aquilo, já tem uma multidão aqui esperando. Alguns falaram: olha, deve estar acontecendo alguma coisa. Aí ele saiu de lá, todo desconfiado e sem poder falar. Não sei se isso já aconteceu com você. Você se comunicar com a pessoa, tentar se comunicar com ela e ela não entende. Teve uma vez lá no Guajiru, as irmãs não estavam cantando, rapaz, na hora do louvor. Aí na hora que eu fui pregar, eu falei: olha, tem umas irmãs aqui que nem cantar canta.
que está acontecendo? Aí quando a irmã terminou, falou: pastor, não estava cantando porque eu arranquei 2 dentes. Você vai tentar se comunicar com uma pessoa, irmãos, sem falar? Foi dessa forma que ele saiu de lá, assustado. Eu pergunto, ele estava feliz ou não? Estava. Foi um anjo que falou com ele, que disse que a esposa dele daria um filho. Então ele saiu dali feliz. Pastor, e essa palavra se cumpriu? Nós sabemos que se cumpriu, sim. Vamos ver aqui. Versículo agora 57. Aí você vai entender por que o nome era João. Capítulo 1, versículo 57. Quem encontrou aí? E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Diga amém por isso. Então, amados, já compreenda, nada é impossível. Nada é impossível ao que crê. Não sei qual é a tua oração, não sei o que você vem orando há muito tempo. É pela minha saúde, pastor. É pelo meu casamento, pastor. Eu ainda quero um casamento para esse ano de 2023. Ainda tem tempo ainda, irmãos. Para Deus nada é impossível. É a minha empresa. Não, é a minha família. Eu quero que o meu esposo volte para casa. Eu quero que a minha esposa volte. Eu quero o meu filho longe das drogas. Não sei, irmãos, qual é a tua oração. Mas pode ter certeza que Deus, Ele sabe sim. Ele não esqueceu de você. Agora tudo tem o tempo de Deus. Vamos ver aqui. E completou-se para Isabel o tempo de dar luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram. Preste atenção nisso aqui, ó. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela, ó, de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Olhe para mim aqui. O que é que significava a palavra João? Deus é gracioso. Foi o que as pessoas perceberam nela. Olha aqui, ó. Parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia. Deus, amados, é gracioso. Por isso o nome daquela criança seria João. E no versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. Olhe para mim aqui. Os vizinhos e parentes queriam colocar o nome da criança de Zacarias, porque naquela época, mas era a cultura do lugar, colocar o nome do pai. Mauro filho, o nome do pai dele é Mauro, ele seria o Mauro filho. Mauro neto, é porque o avô dele se chamava Mauro. Então, até nós, de alguma forma, temos um pouco dessa cultura. Então o que é que eles queriam? Colocar no nome daquela criança o nome de Zacarias. Mas a mãe dele, ó, não. Aqui, vamos continuar. Versículo 60 agora. Respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. Olha, até aqui o Zacarias ainda estava mudo. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. Diga amém, irmãos. Então ele obedeceu, amados. Eu pergunto para você, é importante obedecer ao Senhor ou não? Nos detalhes. Às vezes, irmãos, nós erramos nos detalhes. Aquele acessório, aquele mobiliário teria que ser daquele tamanho, daquela madeira, e teria que ficar exatamente naquele lugar. Por quê? Porque foi assim que Deus estipulou. Mas olha, Isabel, não tem nenhuma criança, não tem nenhum parente de vocês com esse nome. Sim, mas a ordem de Deus é essa. Então, amados, não fale com Deus. Eu pergunto para você, Deus tinha cumprido a sua palavra ou não? Agora, meu amigo, faça também a sua parte. A parte de Deus, amados, eu não preciso nem me preocupar. Deus cumpre a sua palavra, porque Ele é fiel. No tempo dele também, não é o meu tempo. Mas eu tenho que me preocupar com a minha parte. Aí chamaram Zacarias, ó. Versículo 63.
E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Olhe para mim aqui. Se eu perguntasse para você por que só agora Deus deu a ele a condição de falar de novo, por que só agora? É porque a princípio ele duvidou, agora ele creu. E até perguntaram para ele: como vai ser o nome da criança? Aí ele pediu uma tabuinha e escreveu. Aí voltou a falar, porque a palavra se cumpriu. Versículo 65: e veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que a ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então essa criança, amados, seria o João Batista. Por que Batista? Porque ele batizava. Então essa criança precederia o Messias. E Deus cumpriu a palavra. O anjo falou para o Zacarias: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Daqui a alguns minutos, amados, nós vamos tirar também um momento para fazermos também a nossa oração. E o Espírito Santo, se ele lembrar você nessa noite de orações que você fez há muito tempo atrás, que você até já tinha feito como o Zacarias, aquela situação já está resolvida, pastor, não mexo mais nesse assunto. Mas se o Espírito Santo lembrar você, amados, é porque Deus ele quer te dar de novo a esperança. Diga amém. Não sei qual é o teu propósito, pastor, voltar para a faculdade, pastor, a empresa, a saúde, isso é possível? Amados, a Bíblia diz que é possível. Vamos finalizar aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo 37, ó. Aí você vai grifar aí na tua Bíblia, grife aí. 1,37 diz assim, ó: porque para Deus nada é impossível. Olhe para essa pessoa aí, olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: para Deus, diga aí para ela, para Deus nada é impossível. Olhe para ela aí e fale para ela, olhe bem nos olhos dela e fale para ela: para Deus, diga, para Deus nada é impossível. Agora pergunte para ela e espere a resposta. Pergunte assim para ela: você crê? Cadê a resposta? Você crê? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.